Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao templo do Senhor, para adorar ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Esse final de semana foi um final de semana muito feliz para os gaúchos. Primeiramente, fez 2 dias lindos. Eu sei que muita gente viajou, muita gente descansou. Muita gente tomou mate com os amigos, muita gente reuniu os familiares e realmente foi ótimo. Nós estamos felizes em podermos vir ao ajuntamento do Senhor e adorar ao Senhor e louvar ao Senhor. E os gaúchos estão muito felizes, não é verdade? Mais felizes mais faceiro que mosca em tampa de xarope, não é verdade? Estão muito felizes. E uma das coisas mais lindas do povo gaúcho é que o povo gaúcho tem personalidade. E eu sei que muitos outros estados admiram muito a tradição gaúcha e a beleza realmente do nosso estado. E esse final de semana foi marcante, foi muito abençoado mesmo. E estamos muito felizes, não é verdade? Algumas pessoas com certeza devem ter lavado roupa na corda, né? Quem não tem máquina de secar, né? Aproveitou para lavar roupa na corda, fez bastante sol. Outras pessoas saíram, viajaram, praticaram esportes. Então, é muito bom a gente ter momentos maravilhosos como foi esse final de semana. Por isso, nós estamos todos felizes. E assim como fez um sol maravilhoso, a Bíblia fala que Deus é luz. E eu queria ler um texto para você de Abacuque, capítulo 3, verso 4, que diz assim: o seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. Um texto falando sobre Deus. O seu resplendor é como a luz, como esse sol do final de semana. Raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós adoramos e amamos. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos falar com o Senhor, agradecer e pedir também para que esse culto seja um culto de adoração a Deus e um culto de busca ao Senhor também, de um renovo para as nossas vidas. Feche os seus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, muito obrigado por esse final de semana. Muitas famílias se reuniram, o povo gaúcho festejou, ainda está festejando. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso, por esses 2 dias tão especiais que vivenciamos. Pai querido, nós queremos que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, porque o Senhor é tudo em nós, o Senhor é tudo que nós precisamos e o Senhor é toda a nossa esperança. Nós louvamos ao Senhor por isso, entregamos a direção deste culto nas Tuas mãos, porque o Senhor é Senhor de todas as coisas. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos dar alguns avisos. A nossa igreja vivencia muitas atividades. Nós queremos avisar algumas coisas para você. Eu sei que você olha no boletim alguns avisos e às vezes você esquece, às vezes lembra durante a semana, enfim, uma série de coisas. Mas nós queremos dar avisos. Nós teremos um encontro de mulheres no próximo sábado, dia 27 de setembro, às 19h30. Então não terá o encontro de mulheres na quinta-feira, vai ser somente no sábado, tá bom? Mulheres quinta-feira não tem, somente no próximo sábado. Também o Ministério Aliança está promovendo um encontro de casais, um jantar dia 4 de outubro às 20 horas. Então, se você é casal, tenha a sua esposa ou seu marido, participe desse encontro do Ministério Aliança dia 4 de outubro, tá bom? Outro aviso, nosso pastor Roosevelt está de férias. Ele tirou 2 semanas de férias, está descansando com a irmã Gilca. E ore pelo nosso pastor. Nós que trabalhamos com ele toda semana, sabemos que ele levanta muito cedo e dorme muito tarde, todos os dias, um homem trabalhador. E nós pedimos e vamos orar ao Senhor também pela vida dele, pedindo o renovo também físico do nosso pastor que está descansando. Os filhos fizeram um agrado a ele e abençoaram a vida dele. Que bom, nós devemos nos alegrar com isso também.
E um último aviso para você não dormir ou ficar olhando para as paredes ao redor, mais um só. Nós estamos em campanha de missões nacionais. Mês de setembro, missões nacionais. Então você pode orar, você pode ser um voluntário. Por exemplo, eu gostaria de trabalhar na Cristolândia, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Você pode ser um voluntário desses projetos também. Se você tiver disponibilidade de tempo, ou você estiver de férias, enfim, ou aposentado, pode participar desses projetos. E também você pode contribuir com missões nacionais. Lá atrás nós temos um envelope na entrada do templo e você pode participar desta forma também. Nós, batistas, somos muito cuidadosos com a obra missionária e o DNA batista é missões. Então os batistas são conhecidos como um povo missionário e todo batista é um missionário, seja orando, seja contribuindo, seja proclamando Jesus aos seus amigos e no seu raio de influência também, tá bom? Deus possa te abençoar. Irmãos, nós queremos conhecer quem está nos visitando. Eu sei que muitas vezes, você que não tem o hábito de entrar num templo evangélico, você quer entrar e ficar num cantinho, só no cantinho para observar, vamos ver se o negócio é bom mesmo, vamos ver se funciona. E você gosta de ficar mais reservado, mas nós amamos visitantes. Então, eu gostaria que você que é membro da nossa igreja olhasse ao redor, como nós sempre fazemos todo domingo, e verificasse se tem algum visitante perto de você. Dissesse o nome dele e desse um abraço do tamanho do Rio Grande nesse visitante, tá bom? Procura aí um visitante na galeria também. O pessoal da galeria às vezes fica mais distraído, né? Porque tem o som ali, fica olhando para o som e para o data show e tal, mas olha, vê se tem visitante ao redor aí. Se tiver, apresenta para a igreja. Fica em pé e apresenta com uma voz bem forte. Nós vamos começar no seu lado direito. Então, do lado direito, nosso esquerdo aqui, diga o nome do visitante aí, bem alto. Valéria. Ronaldo, seja bem-vindo. Deus abençoe, amigão. Quem mais? Júlio, tem visitante aí, Júlio? Apresenta aí para nós. Glênio, Lisiele e Zélia. E as filhas. Tá bom. José Pedro. Bacana. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Pode falar, irmã, bem alto. Hã? Liliane. Viviane. Seja bem-vinda, Viviane. Liliane. Ah, tá. Eu tinha falado Liliane no início. Deus abençoe. Jorge. André e Joana. Sejam bem-vindas também. Muito obrigado pela presença de vocês. Sintam-se à vontade. Mais alguém? Nesse lado aqui, Rosalena. Tudo bom? Ah, sim. Tá bom. Oi? Batista Conde. Eu sei onde fica lá. Pastor Daniel, né? Deus abençoe. Manda um abração lá para eles. José Roberto. Seja bem-vindo, José. Quem mais? Pode falar bem alto, Fábio. Vieira. Seja bem-vindo. Deus abençoe, amigão. Quem mais? Mais visitantes? Galeria, alguém não? Ninguém? Fechou? Então é isso. Sejam todos bem-vindos. Esta igreja é uma igreja de pessoas pecadoras. Não sei se você sabia. Nós somos todos pecadores. Mas nós temos um Deus que nos ajuda. Ali na frente, para você que está nos visitando, tem um cartaz que diz proibida a entrada de pessoas perfeitas. Nós somos aqui todos imperfeitos. Mas nós temos um Deus que é perfeito, que nos ajuda. E é por isso que nós estamos aqui. Porque esse Deus nos dá força para continuar. Amém? Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Nós vamos cantar algumas músicas, louvar ao Senhor com o ministério de louvor e adoração. Então nós queremos adorar ao Senhor, porque Ele merece, Ele é digno. A Melissa e o pessoal vão ministrar, que Deus possa estar no nosso meio, como nós temos certeza que Ele está.
Só mais um aviso. Nós tivemos um probleminha com a luz do berçário, então as mães que têm bebês, nós fizemos um berçário lá junto às salas do mini-cria, das crianças. Então quem precisar levar o bebezinho, a berçarista está lá. Ainda tem a salinha de amamentação e para trocar a fralda, mas os bebês, os cuidados vão ser lá embaixo hoje. E nós viemos aqui hoje para adorar a Deus. Viemos aqui para essa semana, ontem mais especificamente, eu assisti um filme que é o filme do momento, Deus Não Está Morto. Teve até nos cinemas. Não sei quem já assistiu, se não assistiu vale a pena. E quando eu terminei de assistir o filme, eu fiquei pensando na minha vida. Eu tenho a plena certeza de que o Deus que eu sirvo não está morto. Tenho a plena certeza de que esse Deus não ficou pregado na cruz. De que Jesus morreu para fazer algo pela minha vida, mas Ele ressuscitou. Só que no corre-corre da nossa vida, no nosso dia a dia, nós não paramos para pensar nessa maravilha. Nós não paramos para pensar no tamanho, na imensidão desse ato de Jesus Cristo. E eu queria te convidar nessa noite a começar esse culto louvando, dizendo: Jesus, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu pode todas as coisas, e louvando o nome dEle por tudo que Ele é. Porque Ele não ficou morto, Ele ressuscitou para nos manter aqui, para nos cuidar, para que nós pudéssemos sentir a presença dEle na nossa vida. Então eu quero te convidar a ficar em pé, para nós louvarmos esse Deus nessa noite. Poderoso
de Deus na minha vida não falha. Como é na tua vida? Algumas pessoas que eu olho aqui, que eu conheço mais de perto, eu sei que nos últimos dias passaram por algumas dificuldades. Mas eu vejo elas em pé porque o amor de Deus não falha. Porque é Ele que nos sustenta cada dia. Esse Deus vivo, esse Deus poderoso, é Ele que derrama amor, paz. E mesmo em momentos de dificuldades, nós podemos dizer que nada vai nos separar do amor de Deus, porque o amor dEle está do nosso lado. Porque é Ele que nos sustenta. Vamos continuar louvando esse Deus e declarando o nosso amor por Ele.
Deus, a alegria de viver ao teu lado. Obrigado, Deus, por esse amor maravilhoso que nos sustenta. Porque nós temos a certeza, Deus, de que teu amor não falha. Que a tua misericórdia, Deus, se renova a cada dia nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, porque quando confiamos em ti, nós temos a certeza de que nunca seremos enganados ou deixados de lado. Temos a certeza, Deus, de que tu és um Deus verdadeiro, que olha para nós, Deus, como filhos e com amor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos dizer que te amamos. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Amém.
das músicas mais belas que nós temos cantado nos últimos dias aqui na igreja. Deus é o Deus que nos ajuda. Que música linda. Hoje os juniores vão ficar no culto, tá bom? E as crianças vão descer. Então eu quero chamar as crianças aqui à frente para nós orarmos com elas. Os filhos dos irmãos da igreja, dos visitantes. Nós queremos orar juntos com os amigos. Quem passou gel no cabelo? Já vi pelo tupete. As crianças que vão descer é até 9 anos, tá bom? E os juniores ficam. Tudo bem, cara? Tudo bem, Jairo? É mesmo? Nós vamos orar agora, tá bom, Jairo? Tá vindo mais crianças também. As crianças, elas não são o futuro da igreja, elas são o presente da igreja. A Bíblia ensina que nós devemos ser como crianças. E as crianças têm tantas coisas boas que nós podemos aprender com elas, tá bom? Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos. Só espera que está vindo mais gente ali, ó. Depois que ele chegar, fecha os olhos. Então tá bom. É o Jairo. Gente boa, o Jairo. Eles queriam me dar um abraço. Gostei do Jairo. Vamos orar, gente? Vamos orar, Jairo? Então fecha os olhos para nós orar. Aí depois podemos descer. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essas crianças. Obrigado, Senhor, por essas famílias que estão representadas aqui. Nós louvamos o Teu nome, porque a nossa igreja tem abençoado crianças e tem sido abençoada pelas crianças desta igreja. Pedimos que hoje o encontro delas seja maravilhoso, cheio da presença de Deus, da alegria e dos ensinamentos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem devagarinho, tá, pessoal? Bem devagarinho. Aí depois você pode descer lá à esquerda. Gostei do Jairo. Tchau, Jairo. Tchau, Jairo. Tchau. Gostei do Jairo. Irmãos, nós queremos ter um momento de oração agora, momento de clamor, momento de busca ao Senhor. Quase todos os momentos de oração aqui na igreja, se você perceber, são parecidos. Por quê? Porque todos nós temos histórias praticamente parecidas. Alguns casos que são mais específicos são diferentes, mas no geral, os tópicos gerais dos nossos pedidos são parecidos. E a Bíblia Sagrada nos mostra um texto de uma luta, de um desafio que um povo estava enfrentando. Muitas pessoas conhecem essa história aqui, que é a história da guerra de Israel contra os amalequitas. Uma história muito conhecida. Existia um comandante de guerra chamado Josué. Josué era um homem de guerra. Josué era um líder de guerra. Ele estava na frente de batalha contra os amalequitas. E esse Josué era discípulo de um homem chamado Moisés. Moisés era um homem que guiava o povo de forma espiritual. E Moisés então falou para Josué: escolhe alguns homens e vá lutar lá contra os amalequitas. O texto diz que Josué foi lutar contra os amalequitas e Moisés subiu no alto de uma colina e levou os seus 2 auxiliares, Ur e Arão. Eles subiram no alto da colina. E Moisés levantou os braços ao Senhor e orava por aquela batalha. O texto diz que enquanto Moisés estava com os braços levantados, erguidos, o povo vencia. Os amalequitas eram derrotados. Só que, assim como nós, nas nossas batalhas diárias, nós cansamos. E Moisés começou a cansar daquela batalha. Era uma batalha muito dura. Mas a batalha dele também era para ficar com as mãos erguidas ao Senhor. E o texto diz que Moisés cansou e o braço dele começou a baixar. Então eles precisaram de 2 homens para ajudar Moisés. Moisés sentou numa pedra e Ur e Arão seguraram
as suas mãos novamente. Enquanto eles seguraram as mãos novamente de Moisés, o povo venceu a batalha. Esse texto dá para aprender uma série de lições, 10, 15, 20 lições, muitas lições. Mas nós precisamos analisar a nossa vida e saber que tem lutas que nós enfrentamos, que nós não temos força suficiente, nós não temos bala na agulha suficiente, nós não temos poder nenhum para continuar. E é nessas lutas que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de força para continuar. E o texto diz que 2 homens ajudavam Moisés a erguer as suas mãos para continuar a batalha. É interessante que nós precisamos de ajuda, irmãos. Nós precisamos de ajuda para as nossas batalhas. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a levantar as mãos e a nos manter em contato com Deus, a manter o nosso foco no Senhor. E assim nós vamos vencendo os desafios que são propostos para nós todas as semanas. Eu gostaria de orar agora com você. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento, toda a igreja, mais uma vez. Nós vamos orar juntos. Existem alguns símbolos que nós fazemos que não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. Mas eles nos ajudam para a gente lembrar de algumas coisas. Eu gostaria que nessa noite nós fizéssemos um sinal para Deus. Eu queria que você pegasse a mão da pessoa que está do seu lado, se você conhece ou não, e levantasse a mão dessa pessoa aos céus, como Moisés fazia. Levante a mão do seu irmão ao lado. Isso não tem poder nenhum, isso não tem mágica nenhuma, não tem isso, não tem, gente, pode ter certeza que não tem. Mas é um sinal para Deus, para dizer: Deus, nós temos luta, Senhor, que não está na nossa força, não é no nosso campo, não é no nosso poder, não é na nossa influência, não é no nosso desempenho, não é no nosso braço sozinho. Mas a gente está dizendo: Deus, nos ajuda, Senhor. Nós somos um povo, Deus, que todas as semanas lutamos contra o pecado, contra a maldade no nosso próprio coração, nos relacionamentos, desafios, no trabalho, situações que são desesperadoras. Deus está olhando para nós, Ele quer nos ajudar, Ele quer te ajudar para que você continue na batalha e não desista, e siga em frente e adiante pelo poder do Senhor. Nós vamos orar. Nosso Deus, o nosso braço, ele é limitado, nós não somos nada, cada dia mais nós percebemos isso. Mas Deus, assim como Moisés, ele levantava as mãos para o céu, e aqueles 2 homens o ajudaram. Nós queremos dizer: Senhor, nos ajuda, Pai. Existem batalhas que nós não estamos aguentando mais. Por favor, Pai, age na vida aqui de famílias, de situações impossíveis, Pai, de questões mal resolvidas, de desavenças, de pecados, de milagres que nós estamos clamando. Senhor, por favor, Senhor, por favor, nós estamos rendidos ao Senhor, clamando por misericórdia, clamando pela ação de Deus. Pai, olha para cada coração aqui, que a mente humana não pode chegar, mas o Teu Espírito chega. Olha para cada batalha aqui, Senhor, que nós não percebemos, e nós não conhecemos do nosso irmão, mas o Senhor conhece. Deus, por misericórdia, nós clamamos, Senhor. Por favor, visita-nos, ó Pai, e ajuda-nos, ó Pai, para a batalha diária da vida, Senhor, e nos faz sair para essa semana fortalecidos. Não importa o que aconteça, nós vamos erguer as nossas mãos a Jesus e clamar pelo Teu nome. E é nesse nome que nós oramos, o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. Amém, amém e amém. Pode baixar as mãos. Assim como você pegou na mão do seu irmão, você precisa de pessoas para te ajudar. Você precisa da igreja, você precisa de um grupo pequeno, você precisa de força para continuar, tá bom? Que Deus seja a tua força e o teu ânimo a cada dia. Pode sentar, Deus abençoe você. Enquanto você escuta essa música instrumental, traga a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Não faça isso por obrigação, faça isso de forma espontânea. Se você não quiser fazer, não faça. Se você quiser, faça. Mas adore a Deus, ao Senhor, também através dos dízimos e ofertas.
nossas vidas através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Amém. Graças a Deus que podemos ter o privilégio de conhecê-lo, o privilégio de poder nos relacionar com Ele, com um Deus que é tão grande, tão perfeito, maravilhoso, e ainda assim nos aceita, nos recebe. Somos pecadores, mas Deus ainda assim se relaciona conosco. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é bondade, e isso nós obtemos por um único caminho, que é Jesus Cristo. Amém? Não há outro caminho. É só por Jesus que nós podemos nos relacionar com Deus. Queridos, eu queria compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite, e eu gostaria de trazer à tona uma sensação, um sentimento, que talvez seja comum à maioria de nós que estamos aqui. Gostaria de pensar um pouquinho a respeito das vezes em que nós nos sentimos sem propósito. Você já percebeu que às vezes você sente uma ausência de significado em sua vida? Você já percebeu que às vezes parece que você não sabe o real motivo pelo qual você está aqui, o real motivo pelo qual você está vivo? Às vezes você se inquieta, e eu também, me perguntando, será que falta alguma coisa na minha vida? Por que a minha vida parece ser incompleta? Porque por mais que você e eu façamos uma infinidade de coisas, frequentemente nós paramos para pensar e sentimos que algo está faltando, ou pelo menos que falta significado em tudo aquilo que fazemos. Talvez você já tenha sentido em algum momento a sua vida vazia. Então eu queria pensar nesses momentos, nessas ocasiões em que nós às vezes nos perguntamos: qual é o propósito da minha vida? Afinal de contas, por que eu estou aqui? Eu gostaria de pensar a respeito dessa nossa inquietação e trazer isso para uma discussão, para que nós pudéssemos entender qual é o real significado de nossas vidas. Eu não sei se você tem total clareza a respeito do significado da tua vida. Eu não sei se você tem clareza a respeito do real sentido, o significado, o propósito, do porquê você existe e o porquê das coisas que você faz. Mesmo que você seja cristão, mesmo que você seja membro da igreja já há um bom tempo, mesmo que você tenha um relacionamento com Deus, é possível que em algum momento você se questione e parece que a sua vida não está na velocidade máxima, parece que a sua vida não está cumprindo o propósito para o qual foi determinada. E eu gostaria de ilustrar isso, gostaria de pensar, e por isso essa cadeira aqui na frente, porque muitas vezes a nossa vida, ela se parece com uma poltrona como essas. E eu trouxe essa ilustração porque, na verdade, nós às vezes temos em casa coisas que nós utilizamos da maneira errada, subutilizamos, ou usamos por um propósito diferente. Por exemplo, lá em casa eu tenho uma poltrona no quarto, e essa poltrona nós temos porque logo que o Arthur nasceu, nós queríamos uma poltrona de amamentação. E aí essa poltrona ficava no nosso quarto, ficava no quarto dele, melhor dizendo, para a Melissa poder amamentar, poder passar o tempo com ele ali, de madrugada, quando precisava dar uma mamar, então sentava naquela cadeira. Depois que essa fase de amamentação passou, a cadeira ficou. E aí do quarto dele saiu e foi para o nosso quarto. E sinceramente eu não lembro quando foi que nós sentamos naquela cadeira. Eu não lembro, naquela poltrona, eu não lembro quando foi a vez que nós realmente usamos a cadeira, a poltrona, para sentar, se não para deixar as nossas roupas em cima. E às vezes é justamente isso que a gente faz, né? Lá em casa é isso que acontece, a poltrona está lá no quarto, e nós chegamos em casa, normalmente tiramos a roupa e colocamos em cima da poltrona, e sinceramente, nós não a usamos para sentar. E aí a pergunta é, o que faz uma poltrona se não ser utilizada para sentar? No nosso caso, ela serve para acumular bagunça. E às vezes as roupas se acumulam lá, e elas fazem um estágio na cadeira, na poltrona, antes de ir para o cesto de roupa suja. Na verdade, as nossas vidas às vezes se assemelham com isso. Às vezes nós estamos usando as nossas vidas não da forma correta. Não damos à nossa vida o real propósito,
ou significado, ou a utilizamos com a finalidade para o qual Deus a criou. Porque é claro que foi Deus quem criou a todos nós. E você sabe que é importante ter um propósito de vida. Você sabe que é importante ter um rumo certo na vida. Agora, a sua vida só terá sentido se você usá-la da maneira correta. Não adianta você ter propósito na vida se esse for o propósito errado. Não adianta você ter algo para fazer na vida se isso não tiver sentido, se isso não tiver significado. Se você focar a sua vida na direção errada, você só vai enxergar as coisas erradas e colherá os frutos errados. É ou não é verdade? Não adianta nada nós focarmos a nossa vida, termos um foco, se o foco não for esse. Então, nessa noite eu gostaria de pensar justamente que de nada vale ter uma direção na vida, se esta for a direção errada. Eu gostaria de partir desse pressuposto, de que às vezes nós temos uma direção em nossas vidas, mas às vezes essa direção é errada. Às vezes você tem uma direção profissional, às vezes você tem a sua família, e todas as coisas parecem não fazer sentido, parecem não se encaixar, não ir na direção certa, porque embora você tenha uma direção, ela não é a direção certa. Então eu gostaria de te convidar a refletir, a pensar que você tem uma vida, e se você não usá-la da maneira correta, não adianta. De nada vale ter uma direção na vida, se essa for a direção errada. Será que você está levando a sua vida para o rumo certo? Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com você que em um momento da minha vida eu me deparei com essa verdade, não necessariamente com essa frase, da forma como ela está, mas eu me deparei com essa verdade e fiquei questionando qual era o real sentido das coisas que eu fazia. Qual era o real sentido de ser o que eu era? Qual era o real sentido de desempenhar o papel ou a função que eu desempenhava, seja na igreja ou no meio dos meus relacionamentos ou até mesmo na minha família? Qual era o sentido de ser o que eu era? E eu percebi que eu fazia muitas coisas tentando buscar um sentido, um significado, e eu tentava agradar a Deus, e eu tentava me relacionar com Deus. E como eu já compartilhei com vocês algumas vezes, eu foquei durante uma boa parte da minha vida o meu relacionamento com Deus baseado naquilo que eu podia fazer para Deus. Então eu tentava encontrar significado na minha vida, tentava encontrar propósito na minha vida, tentava dar a direção certa na minha vida, baseado na ideia de que eu tinha que fazer coisas para Deus. E às vezes eu tentava modificar ou transformar a minha vida e buscava um sentido para aquilo que eu era. Como filho de Deus, ou como servo de Deus, ou como marido, como pai, como filho, como pastor, enfim, eu tentava buscar um significado. E às vezes eu ia diante de Deus e questionava sobre a minha vida, dizia: Deus, por que eu faço o que eu faço? E aí eu questionava os resultados daquilo que eu obtinha, eu olhava para os resultados e dizia: Deus, os resultados não são satisfatórios. Deus, eu olho para a minha vida, eu olho para tudo que eu faço e parece que eu me sentia como aquela poltrona que não estava executando a função ideal, a função pela qual ela foi planejada para ser utilizada. E eu questionava, eu perguntava e até posso dizer, já compartilhei com os irmãos sobre isso também, houve um período de crise, de reavaliação da minha vida, em que eu questionava sobre os resultados. Tudo que eu faço me leva aonde? Qual é o resultado na minha vida? Qual é o resultado na vida dos outros? Será que eu tenho um propósito? Será que eu estou usando a minha vida por um propósito correto? Eu sei que você também pensa sobre isso. Eu sei que você também questiona a sua vida. E por isso, então, baseado nessa frase, baseado naquilo que eu quero conversar com você nessa noite, eu gostaria de dar o título para essa mensagem, falando sobre luz. E esse é o título. Pode colocar: Luminescentes, focando sua vida na direção certa. Porque nós somos luminescentes, nós temos luz. E eu quero trabalhar com isso, já que nós estamos falando em foco, já que nós estamos falando em propósito de vida. Eu queria pensar a respeito disso. Nós temos luz. E o que é essa luminescência? O que é essa luz que nós temos? Luminescência diz respeito a você emitir luz. Uma substância consegue emitir luz a partir do momento que ela é submetida a algum tipo de estímulo, seja uma radiação, outro tipo de luz, seja uma reação química.
algumas substâncias podem emitir luz. Você conhece isso, por exemplo, talvez está mais perto da gente do que a gente imagina, mas existem substâncias no sabão em pó que reagem à luz solar para que o seu branco fique mais branco. Sabia disso? Essa é a ideia. Existem produtos químicos ali que, ao entrar em reação com o material da sua roupa, com o tecido da sua roupa, e quando ele estiver recebendo a radiação solar, ele vai parecer mais branco, porque aquela substância química ali vai reagir com a luz solar. Eu quero ilustrar isso. Eu trouxe, peço para apagar as luzes, deixa só a luz do fundo acesa, talvez a da galeria vai nos ajudar, mas às vezes essa luz vai precisar ser desligada daqui a pouco, tá? Às vezes nós temos essas coisas perto da gente, e eu queria mostrar que nós somos luminescentes. Talvez você já conhece isso, aquelas pulseirinhas que a gente usa aí em festas e coisa e tal. Vou pedir para o pastor João, para o Matias, me dar uma força aqui. Nós vamos provocar essa reação química aqui. Quebra aí. As crianças adoram isso. Isso aqui foi baseado, na verdade, se eu não me engano, eu vou dizer uma ferramenta, não sei se essa é a palavra, mas uma ferramenta militar, né, para você poder obter luz em situações de escuridão, poder sinalizar. E há uma reação química aqui dentro. Pode apagar as luzes agora, por favor. Apaga aquela do fundo. Talvez alguém na galeria apague lá também. Eu quero escuridão, porque daí fica mais fácil nós visualizarmos aqui. Ali, ok. Ficou aquela luz acesa, né? Mas está dando para perceber? Os irmãos conseguem visualizar? Uma reação química aqui dentro fez com que o líquido nesses tubos, sei lá, distribui o pessoal aí, fez com que o líquido ali dentro pudesse emitir luz, pudesse brilhar, né? Quando eu disse que as crianças gostam disso, alguém disse que não só as crianças, talvez alguns adultos vão se divertir um pouquinho aí. Mas, enquanto vocês vão vendo, essa substância ali dentro, esse líquido, ele consegue brilhar a partir de um estímulo. Se tiver algum junior aí, eu acho que ele deve estar querendo receber um negocinho desse, então se identifica aí, tem uns lá no fundo balançando, levantando as mãos lá. Ok, pode ligar as luzes, né? Está chegando nas mãos de vocês. Pode ligar as luzes, por favor. Mas o fato é que nós somos muito parecidos com essa pulseirinha, né? Tem os anéisinhos que a gente encaixa e usa de pulseira, isso, faz colar, enfim. Nós somos muito parecidos com isso. Por quê? Por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que você e eu também podemos brilhar, e só conseguimos brilhar a partir de um estímulo. No nosso caso, um estímulo que vem de fora, mas se instala dentro de nós. E aí é uma reação tanto externa quanto interna. E esse estímulo que eu quero te apresentar, te falar nessa noite, é a ação do Espírito Santo. A partir do Espírito Santo em nossas vidas, a partir de Jesus Cristo em nossas vidas, nós podemos emitir luz. Se você quiser ensinar as crianças a respeito disso, eu ia fazer uma outra experiência essa noite, mas eu lembrei que eu tinha essas pulseirinhas em casa. Mas eu vou fazer essa experiência com os meus filhos em casa essa semana para falar sobre isso com eles. Pega 2 canetas marca-texto, mas tem que ser de cor amarela, tá? Retira a carga dela, dissolve a carga dela em água, tá? Retira, você vai ter que quebrar a caneta, mistura na água, e depois, se você tiver em casa luz negra, joga a luz negra em cima daquele líquido misturado com a carga da marca-texto amarela, e você vai ver que a reação vai ser essa que você tem nas mãos aí. Aquela água misturada com o marca-texto, ela vai poder, no escuro, vai brilhar. Então, fica a dica aí, se você quer trabalhar com seus filhos, os juniores estão aí, cobrem os seus pais essa semana de comprar 2 canetas marca-texto aí para ilustrar isso.
Mas o fato é que nós temos essa luz. Você tem luz à medida que Deus está em você, na pessoa do Espírito Santo. Agora, queridos, eu sei que você se questiona também sobre a sua vida, ou você se questiona também sobre a sua luz. Você se questiona sobre o real motivo de a sua luz talvez não brilhar como você gostaria. Você olha para a sua vida, você olha para a sua profissão e você diz assim: eu não me realizo com o que eu faço. Não é verdade? Quantas vezes você se deparou com a sua profissão, com a sua carreira, e você diz para você mesmo: olha, eu não me realizo com o que eu faço. Talvez você questione as escolhas que você fez, e você olha para as suas escolhas, para a sua vida, e você diz: eu imaginei que o resultado seria diferente. Você não se sente satisfeito com isso. Talvez você olhe para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu namoro, e pense: este relacionamento não me faz feliz como eu imaginaria que fosse. Porque você está sempre questionando as suas escolhas, a sua vida, o seu propósito e o resultado daquilo que você faz. E você realmente pensa e vive profundamente, muitas vezes, insatisfeito com aquilo que você vê. Eu gostaria que nós entendêssemos que de nada vale nós termos uma direção na vida, se essa for a direção errada. De nada adianta você ter um relacionamento, uma profissão, o que for, se você estiver focando as coisas da maneira errada. Nós precisamos entender isso. E eu sei que você também se questiona sobre isso. Eu gostaria de pensar nessa noite e entender, e como objetivo chegar ao entendimento de que o propósito pelo qual você e eu fomos criados é poder usar a nossa luz. E a frase que eu gostaria que você guardasse nessa noite é a seguinte: quando você lança luz, ou quando lançamos luz sobre Jesus Cristo, todas as outras coisas ganham brilho. É isso que eu queria falar. É isso que eu queria dizer para você que é luminescente. Você que gera luz a partir do estímulo de Deus na sua vida. Todas as coisas vão ganhar sentido quando você lançar luz sobre Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que Jesus precisa da nossa luz. Não é isso. Eu estou dizendo que o propósito de você existir é iluminar Jesus Cristo, é mostrar Jesus Cristo. E eu gostaria que nós entendêssemos isso a partir da palavra de Deus. Eu quero ler um texto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse o texto na nossa projeção. O texto é o texto de Mateus, capítulo 5, versos do 14 até o 16. Eu quero que você perceba Jesus aqui usando essa ilustração, ou essa simbologia da luz. Exatamente sobre isso. Veja o que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo que você é luz, e que você não é luz para você mesmo. Você é luz para que o mundo possa ver a sua luz e glorificar a Deus, reconhecer Deus, identificar Deus. Nessa noite eu quero te apresentar que a forma de você fazer isso, a forma de você usar a sua luz, é lançando luz sobre Jesus Cristo. Porque assim, tudo aquilo na sua vida que não tem sentido, que não tem significado, ou que parece não ter significado, vai ganhar o brilho correto, vai ganhar o propósito correto. Nós precisamos fazer isso. Eu quero entender com você todo um contexto bíblico aqui. Como eu falei, Jesus ele usa a simbologia da luz. Ele usa a ilustração da luz para dizer que você é luz e que através da sua luz o mundo vai conhecer a Deus. O mundo vai glorificar a Deus. As pessoas ao seu redor vão entender quem é Deus e vão glorificá-lo. E vão entender o real significado de suas vidas. Agora, eu quero que você entenda um pouquinho sobre alguns significados da luz que eu quero trazer para você. A Bíblia ela é rica em símbolos. A Bíblia é rica em ilustrações. E todo o Antigo Testamento ele tem uma simbologia por trás de tudo aquilo que era feito. Do culto, do sacerdote, do sacrifício, do templo ou do tabernáculo. Tudo aquilo tinha uma simbologia e apontava para algo real.
tudo aquilo tinha uma simbologia e apontava para algo real. Quando você vai para Apocalipse, tudo aquilo tem uma simbologia. Todas aquelas coisas que às vezes nós lemos e não conseguimos entender, tem uma simbologia que aponta para algo real. E eu gostaria de pensar com você sobre isso, por isso eu gostaria que você visse uma imagem. Eu quero que você veja essa foto aqui. Talvez seja necessário apagar de novo mais uma luz, pelo menos. Isso. Aqui é uma recriação do santuário, do tabernáculo. Como eu disse, cada coisa com o seu símbolo. Você tem aqui um candelabro, luz, certo? Esse aqui é o lugar santo, lá dentro o lugar santíssimo, onde só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Aqui no meio, o altar do incenso, lá a arca da aliança, e aqui a mesa, onde ficavam os pães. Aquilo ali é a representação dos pães, 12 pães, pães da presença. Os pães que ficavam na presença de Deus. E o que nos diz essa simbologia? Veja bem, os pães simbolizavam também o mantimento, o sustento, ou a vida que era concedida por Deus. Você lembra na história do povo, que quando o povo estava no deserto, eles tinham fome, e Deus dava a eles o maná, do qual eles podiam fazer a sua comida. Caía dos céus o maná, e eles podiam recolher durante a manhã, para a partir daquele maná poder fazer a sua comida, o seu pão. E é tão interessante que Deus dizia assim, quem vai sustentar vocês sou eu. Por isso vocês podem recolher o maná uma vez por dia, vocês vão recolher de manhã, e vão recolher o suficiente para fazer o seu mantimento para aquele dia. E aí, quando as pessoas não confiavam em Deus, vai que amanhã não cai maná, né? E aí então fazia o seguinte, pegava um pouquinho a mais para o dia seguinte, para no dia seguinte poder ter o alimento, ter o mantimento. Mas Deus queria que eles entendessem que o pão deles vinha diretamente do céu. E aí quando eles pegavam porção dobrada, algo para o outro dia, aquilo tudo estragava. Você pode ver isso aí lá no Antigo Testamento. Quando eles pegavam porção dobrada, estragava tudo. Dava bicho, apodrecia. Mas na sexta-feira, e só na sexta-feira, porque eles não deveriam recolher no sábado, Deus permitia que eles pegassem porção dobrada. E aí não estragava. Interessante, né? Vem das mãos de Deus. O pão vem das mãos de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre o candelabro. A função do candelabro ali, da iluminação, servia para uma coisa. Se você for lá em Êxodo capítulo 25, você vai ver que nas instruções para a construção do candelabro, da mesa, Deus dá todas as medidas. Deus disse que o candelabro deve ser feito com 35 quilos de ouro puro. Mas ele diz uma coisa muito interessante, que a função do candelabro era iluminar o que estava à sua frente. Iluminar o pão da presença de Deus, ou o pão que ficava na presença de Deus. Pode acender a luz. Existia uma única função daquele candelabro. E assim como o pão tinha uma simbologia, que era Deus permitindo e concedendo vida e mantimento àquele povo, o candelabro, ele iluminava isso. Agora eu quero que você entenda, a partir de um contexto geral da Bíblia, por exemplo, que pão é esse? Você vai para João e você vê o próprio Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Sou eu que dou vida a vocês. Jesus, ele se identifica. Lá em capítulo 6, versículo 48 de João, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus é o que dá vida às pessoas. Jesus é o que dá, Jesus é o mantimento. Jesus é o que sustenta. Jesus está dizendo, eu sou esse pão da presença de Deus. Sou eu que alimento vocês. E o mundo, no versículo que nós lemos, vocês são a luz do mundo, para que o mundo veja as suas boas obras e glorifiquem ao Pai dos céus. Eles vão glorificar ao Pai dos céus, à medida que eles enxergarem Jesus. Porque Jesus também disse, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem está me vendo, pode ver Deus. Foi isso que Jesus disse. Então, queridos, nós precisamos iluminar. Agora, falando em simbologia, eu quero lá pensando em Apocalipse. Se você for lá em Apocalipse no capítulo 1, dos versículos 17 ao 20, você vai ver a visão de João, vai ver o que ele vê a figura de Jesus, e ele tem aquela visão, e é dito a ele, escreve tudo o que você vê num livro, enfim,
Mas tem uma coisa muito interessante no versículo 20. Olha, eu vou ler para você, o texto não está na projeção, mas eu vou ler. Olha só o que Jesus, naquela visão ali para João, diz: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, né? Aqui ele está se referindo às igrejas ao qual deveria se enviar as cartas, 7 igrejas do Apocalipse. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. A função do candelabro era iluminar o pão da presença de Deus. E aqui ele está dizendo quem é o candelabro. O candelabro é a igreja. Quem é a luz do mundo? Somos nós. Nós somos a luz do mundo. Mas aí você talvez esteja perguntando, pastor, para aí. Mas não era sobre a minha vida isso? Não era sobre aquilo que precisa de significado para mim? Querido, você é a igreja à medida que você, junto com outros, faz parte da família de Deus. A igreja não é um indivíduo, mas o coletivo. A igreja é a reunião de todos os salvos pelo Senhor. Nós não estamos falando de igreja local. Eu não estou falando de primeira igreja batista em Santa Maria. Mas eu estou falando em você, no sentido de que você é salvo pelo Senhor e você faz parte da igreja invisível. Da igreja que é a reunião de todos os salvos por Jesus, em todos os tempos da história da humanidade. Você tem luz, e a função da sua luz é iluminar Jesus Cristo. Por isso, quando lançamos luz sobre a pessoa de Jesus Cristo, todas as outras coisas ganham brilho. Porque se você não estiver fazendo a sua função de candelabro, a sua função de iluminar, e iluminar a coisa certa, você está subutilizando a sua vida. Ou você está usando a sua vida da maneira completamente errada. Às vezes nós nos perguntamos o porquê nos falta sentido, o porquê nos falta significado. Eu creio que tem tudo a ver com isso. Porque nós vivemos as nossas vidas preocupados com muitas coisas. E muitas vezes passa em branco para nós a necessidade de brilhar a luz de Cristo para que pessoas conheçam Jesus. Brilhar a pessoa de Jesus Cristo. Mostrar quem Ele é. E às vezes nós até nos esforçamos e nós mostramos às pessoas que nos rodeiam qual é a nossa igreja. Nós convidamos as pessoas ao nosso redor para vir à igreja e conhecer um culto. Olha, vai lá, o culto é legal. Olha, venha para Deus, venha para Jesus, porque Ele pode fazer isso, Ele pode fazer aquilo, Ele pode devolver o teu marido, Ele pode devolver o teu emprego e os teus problemas vão ser solucionados. Nós não iluminamos Cristo. Nós pensamos nas coisas que Ele pode fazer, nas recompensas que Ele pode dar. Queridos, nós temos uma única função. Nós estamos aqui para isso, para que as pessoas vejam Jesus. Que tal nós mudarmos o objetivo de nossas vidas e passarmos a lançar luz sobre Jesus? Viver Jesus Cristo e mostrar para as pessoas que nos rodeiam quem é Jesus, a obra salvadora dele. Mostrar não o que Jesus pode fazer, mas o que Ele é. O Deus que foi encarnado em pessoa, o Deus que se rendeu naquela cruz para que pessoas tivessem vida. Essa é a mensagem. Esse é o objetivo de nossas vidas. Precisamos lançar luz sobre a pessoa de Jesus Cristo. Porque aí, queridos, o teu emprego, ele passa a ter um significado. Porque o teu emprego não é o propósito da tua vida, mas ele é o meio pelo qual você se sustenta, ganha dinheiro. Você se mantém a partir disso. Você não nasceu para ser empresário, você nasceu para brilhar sobre Jesus Cristo, para que as pessoas conheçam Jesus. E aí, se você consegue se manter com a profissão que tem, que bom, ótimo. Não estou dizendo que você vai ser desleixado com isso, que você vai parar de querer progredir e correr atrás, não. Mas a tua profissão vai deixar de ser o foco. O teu casamento, o teu relacionamento vai deixar de ser o foco. Quando você ilumina Cristo, as outras coisas recebem o brilho que precisam receber, são colocadas no lugar certo. Queridos, imagine o impacto disso na sua vida, o impacto disso na nossa comunidade. Ao redor de nós, se nós entendermos que a nossa função é sermos candelabro, é iluminar aquilo que traz vida às pessoas, Jesus Cristo. Eu acredito que ao nosso redor, as pessoas se converterão com mais facilidade, porque elas vão poder identificar Jesus, porque elas vão poder ver a salvação. Eu acredito que nós vamos viver uma vida mais leve,
mais tranquila e mais cheia de significado. Nós vamos ter mais satisfação. Nós vamos ter talvez até menos problemas, porque muitas vezes os nossos problemas aparecem porque nós estamos focando no lugar errado. Querido, você tem luz, você é luminescente. Você precisa focar a sua vida na direção certa, focar a sua vida em Jesus. Qual vai ser a tua decisão? O que você vai fazer a partir dessa verdade? Talvez você já seja cristão há um bom tempo, talvez você esteja chegando na igreja agora e talvez nem tenha entendido muito sobre o que eu falei aqui nessa noite. Mas talvez você esteja realmente buscando um significado para a tua vida. O que você precisa fazer é olhar para Cristo e é fazer com que as pessoas entendam quem é Cristo. Os seus relacionamentos ganharão significado. Por quê? Porque Cristo estará sendo iluminado. Haverá propósito na sua carreira profissional, porque Cristo estará sendo iluminado. Suas escolhas farão parte de um processo pelo qual Deus será glorificado a partir de um Cristo iluminado pelas nossas vidas. Você encontrará realização pessoal, mesmo naquela infinidade de coisas que você faz, porque o objetivo de tudo que você faz é lançar luz sobre Jesus, e então todas as coisas ganharão significado. Queridos, você tem passado a sua vida buscando um real sentido, buscando uma direção correta? Não foque nas coisas que você pode fazer, não foque nas coisas que trazem realização para você. Foque em Jesus. Talvez essa sentença seja uma forma de traduzir o que Jesus diz lá sobre buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serem acrescentadas. Olha, busque em primeiramente o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Lance luz sobre Jesus Cristo e todas as coisas ganharão brilho. Você não vai precisar se preocupar com o dia de amanhã, com o mantimento para amanhã, com o emprego de amanhã, com o relacionamento para amanhã, porque isso tudo vai estar nas mãos de Deus e o sentido da sua vida estará sendo cumprido. Você vai se sentir plenamente realizado. Por quê? Porque é para isso que nós nascemos, é para isso que nós ganhamos luz. Creia, você é a luz do mundo, assim como disse Jesus. O que nós precisamos fazer é iluminar. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha. Antes, a coloca em uma posição que ilumine a todos. Queridos, essa é a nossa responsabilidade. Eu quero te convidar a tomar uma decisão diante de Deus e dizer: Deus, eu quero cumprir o sentido e o propósito da minha vida. Eu quero poder fazer a coisa certa. E é claro que você vai colher os frutos disso. Como eu disse, a tua vida vai ser mais leve. Você vai ter significado, vai sentir propósito em tudo que você faz. E eu sei que você está buscando, muitos de nós estamos buscando um sentido, um propósito para as nossas vidas. E eu quero te fazer um convite, que é simplesmente pedir a Deus: Deus, me ensina a iluminar Jesus Cristo. Essa noite eu trouxe essa ideia para nós pensarmos. Na semana que vem, no próximo domingo, eu gostaria de continuar essa mensagem, trazendo informações mais práticas, ideias mais práticas de como nós podemos fazer isso. Porque talvez agora você tenha entendido: olha, realmente eu preciso fazer isso, eu preciso mudar, mas como eu faço isso? Eu gostaria de na semana que vem pensar junto com você sobre como fazer isso. Hoje, eu gostaria de te convidar para uma decisão. Eu vou assumir o propósito pelo qual eu fui criado, iluminar Cristo, para que pessoas possam identificá-lo como Deus e glorificarem ao Pai. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração com você, e eu gostaria que você simplesmente dissesse isso para Deus: Deus, eu preciso de ajuda para poder levar a minha vida ao lugar certo. Mesmo, como eu disse, mesmo sendo você já cristão há algum tempo, talvez você seja salvo pelo Senhor, tenha uma vida excelente, mas te falta alguma coisa, te falta aquele propósito, porque talvez você seja assim como essa poltrona que não é usada da maneira correta. Você não está dando o uso correto para a sua vida. Tem estado preocupado com tantas outras coisas. Lance luz sobre Jesus Cristo e as outras coisas vão ganhar brilho. Senhor, a minha oração nesse momento, Pai, é que nós possamos realmente entender a Tua palavra, entender o real significado das nossas vidas e o porquê estamos aqui, e a partir disso, ó Deus, poder nos relacionar contigo de uma maneira diferente e nos relacionar com as pessoas ao nosso redor de uma maneira diferente. Deus, nos ensina a iluminar Cristo a cada momento, em cada oportunidade,
para que as pessoas que estão ao nosso redor possam identificá-lo como Deus e assim poder encontrar a salvação, o caminho da eternidade, que só existe em Jesus Cristo. Deus, que essa decisão tomada nessa noite possa nos ser relembrada durante a semana, durante os nossos meses, durante a nossa vida, para que no decorrer da nossa vida não venhamos a nos esquecer o propósito pelo qual nós somos criados. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Lembre-se disso. Você precisa lançar a luz sobre Jesus. O resto ganha sentido. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar ao Senhor. Encerramos esse culto cantando ao Senhor e dizendo o quanto o amamos, e que essa sua decisão nessa noite possa te guiar na sua vida. Muito obrigado.